dia mais uma vez. Esta é uma nova etapa do nosso programa Cientista de São Carlos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Patrícia Santos, que trabalha na Embrapa Sudeste Agropecuária. E é um prazer recebê-la aqui, professora, para uma conversa para que a senhora apresente as suas ideias, apresente a sua carreira e para que a população de São Carlos, os estudantes, possam auferir o seu trabalho e quem é a senhora do ponto de vista de ciência e também como cidadã. Então é um prazer recebê-la aqui, fique à vontade. E uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer é saber da senhora como que foi sua carreira, por que foi seu interesse em agricultura, especialmente nas áreas em que a senhora trabalha, e como mais tarde, nós vamos ver mais tarde nesse programa, nós vamos ver como é que a sua visão da ciência pode mudar o rumo do nosso planeta e o rumo que as coisas estão tomando no nosso planeta. Mas agora eu gostaria então de agradecer a sua presença. Quero também adicionar aqui que a doutora Patrícia Santos é filha do doutor Roberto Santos, que foi governador da Bahia, presidente do CNPq, um dos meus antecessores no CNPq, uma figura de alta importância na ciência e na administração pública do Brasil. Muito obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço o convite do senhor, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui nessa conversa. E como o senhor já adiantou, meu pai ele foi da área de ciência e tecnologia, sempre trabalhou com isso, ele era médico, foi professor da Universidade Federal da Bahia. Então eu cresci num ambiente em que ciência e tecnologia era valorizado. A gente, quando eu era pequena, meu pai tinha em casa microscópio, a gente fazia pequenos experimentos, ele sempre cultivou isso na gente, a análise de dados, a análise crítica das informações. Então eu cresci nesse ambiente e desde muito nova eu sempre tive interesse na área acadêmica, na área de pesquisa. E quando chegou a hora de escolher qual a profissão que eu ia seguir, eu tinha algumas opções na Bahia, né? Mas a família de minha mãe tinha fazenda e eu sempre convivi com o ambiente rural, sempre gostei muito. E resolvi fazer agronomia. E na época meu pai disse assim, se você vai fazer agronomia, é melhor você ir para Exalc, em São Paulo, porque a universidade é muito boa. E ele armou uma visita para a gente conhecer a escola. E eu acabei, naquela época era tudo mais difícil, né? Eu pedi a um primo que morava em São Paulo que comprasse o caderno para fazer a inscrição na FUVEST, porque não tinha essas coisas digitais, né? Então ele comprou o caderno, fiz a inscrição, vim para São Paulo, fiz o vestibular e fui aprovada. Então, assim eu entrei na agronomia. Muito bem, muito bem. E a sua escolha da pesquisa que a senhora faz hoje, como é que foi a sua escolha? Dentro da faculdade eu comecei a fazer estágio muito cedo, sempre principalmente na área de zootecnia, no começo com animais silvestres, depois com ruminantes. E tinha um professor, o professor Moacir Corsi, que era uma pessoa, é uma pessoa muito, muito agradável, né? E fiz a disciplina dele, gostei da disciplina, aí fiz mestrado, doutorado nessa parte de pastagens. E quando fui contratada pela Embrapa, eu tive a oportunidade de ter contato com grupos de pesquisa que faziam coisas de um impacto muito grande para o Brasil. Então, o primeiro que eu tive contato foi a equipe do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que é uma política pública do Ministério da Agricultura e que tem impacto aí sobre a questão de crédito rural, seguro rural no Brasil. E isso vai dando uma outra perspectiva na forma como você enxerga a ciência, né? Hoje, na minha percepção, os programas de pós-graduação focam muito no conhecimento daquela área específica, mas falham um pouco em dar uma visão um pouco mais ampla para o pesquisador, uma formação um pouco mais ampla, a pessoa entender quais os problemas que ela deve contribuir para resolver. E ao começar a interagir com essa equipe, eu comecei a ter um pouco dessa visão. Depois tive a sorte aí de ser chefe adjunta de transferência de tecnologia por algum tempo na Embrapa Pecuária Sudeste, e com isso eu acabei tendo contato com pessoas da área de comunicação, da área de transferência de tecnologia, de negócios, que eu acho que também deu uma visão um pouco diferente
da pesquisa. Eu acho que tudo isso contribuiu para que eu hoje fizesse o que eu faço. Hoje eu estou muito focada em trabalhos relacionados à degradação de pastagens. A área de pastagem no Brasil ela é enorme, né? Então, por ser uma área muito grande, ela acaba tocando outros problemas além do problema técnico de uma fazenda. Você tem questões de competição pelo uso da terra, impactos ambientais, questões sociais, todas essas relacionadas aí ao tema pastagens. Então, eu acho que todas essas experiências me ajudaram a ter uma visão um pouco diferente desse panorama todo. E na verdade, eu acho que a área de pastagens degradadas no Brasil também deve ser grande, né? É grande. Ela é uma área grande, mas que a gente tem muita dificuldade de estimar, né? Você tem diferenças muito grandes dos números. O número do IBGE é da ordem de 12 milhões de hectares, o número que a gente consegue por sensoriamento remoto é da ordem de 100 milhões de hectares. E parte dessa dificuldade de diagnóstico é porque em cada ambiente, o pasto é uma coisa diferente. Então, sim, o pasto do sul é um, o pasto da caatinga é outro, e isso torna o treinamento dessas ferramentas de diagnóstico muito difícil, né? Então, é uma coisa que o Brasil precisa aprimorar, porque a gente não consegue fazer planejamento com estatísticas que variam de 12 a 100. É verdade. É verdade. E, na verdade, essa recuperação também não é simples. Também não é simples. Não é simples, porque tudo na área ambiental é complexo, né, como nós sabemos. E tem essa relação entre a ciência básica que se faz, mais a aplicação, mas a questão econômica também. Tá tudo, é um conjunto bastante complexo de processos, né? Por isso eu fiquei muito impressionado quando a senhora fez a palestra ali na comemoração dos 50 anos, que eu vi que o seu processo, o seu projeto é muito abrangente, porque envolve vários aspectos desse problema. Professora, do ponto de vista da ciência, qual é a sua visão da ciência no caso do Brasil? A gente sabe perfeitamente que a Embrapa e a base científica que a Embrapa deu para a agricultura brasileira foi fundamental para o Brasil hoje ser um enorme produtor de alimentos mundial, né? Cerca de 40% do alimento produzido no mundo é aqui no Brasil, graças a essa ação da Embrapa. Mas qual é a sua visão da ciência para o futuro, no caso dos alimentos? Eu acho que a ciência ela vai ser fundamental para a gente conseguir um equilíbrio entre essas questões ambientais, sociais, econômicas, de produção de alimento, de fibra, de energia. Essas questões muitas vezes são vistas muito de uma perspectiva urbana, e a gente propõe soluções que não vão funcionar, porque muitas vezes o problema da pessoa que está lá no campo é outro. Então eu acho que a gente precisa entender melhor esse ambiente todo. Às vezes essa questão do carbono que a gente estava conversando aqui antes da entrevista, quer dizer, há um movimento enorme em torno do carbono, que é uma coisa que boa parte dos produtores no Brasil sequer entende direito o que está sendo dito, e propondo soluções que muitas vezes exigem de uma pessoa que já está numa situação bastante vulnerável um sacrifício a mais. Então, assim, às vezes eu brinco, como é que eu convenço uma pessoa que não sabe se está viva amanhã, de que ela precisa abrir mão do pouco que ela conseguiu para salvar uma geração que ela não sabe se vai ter, ela não sabe se está viva amanhã. Então, a gente precisa olhar essa questão toda também na perspectiva desse sujeito. Às vezes a gente fala, não, vamos aumentar a produção, porque aí a gente pode reduzir a área, mas tem um sujeito que mora lá. Esse sujeito tem que fazer alguma coisa, né? Ele não quer reduzir a área, porque ele mora lá, ele vai morar onde? Se aquilo ali não tiver mais uma atividade econômica, ele vai morar onde? Eu acho que tudo isso precisa ser pensado para construir soluções. E as instituições de ciência e tecnologia, elas têm uma competência instalada que é fenomenal. Qual que é a minha percepção hoje? Ao longo dos tempos, a gente foi, com os mecanismos de avaliação dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa, etc., a gente foi fazendo com que esse sistema competisse cada vez mais internamente entre eles, né? E hoje a gente tem vários grupos fazendo coisas de forma relativamente independente
e que muitas vezes não conseguem ganhar a dimensão que seria necessária para trazer grandes soluções para o país. Então, sem dúvida alguma, os processos de avaliação de pesquisadores, de grupos de pesquisa, eles são fundamentais, mas talvez falte uma orientação maior que direcione o trabalho dessas pessoas todas no mesmo sentido, de forma que elas sejam avaliadas, elas sejam reconhecidas, mas ao mesmo tempo elas estejam integrando esforços no sentido comum. Então eu acho que falta um pouco esse direcionamento maior e essa visão que permitiria que esses grupos trabalhassem juntos para resolver grandes problemas que não vão ser resolvidos por pequenos grupos dispersos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, e a senhora tocou num ponto muito importante, que é o seguinte, né? As cidades, o município não é só a área urbana, o município é também a área rural, que às vezes é muito maior que a área urbana. E a área urbana depende da área rural para água, depende da área rural para alimentos. Tanto que agora, na discussão nossa aqui do plano diretor, estou fazendo questão de inserir, no plano diretor, nós temos que inserir insumos para resolver problemas na área rural. As áreas rurais do Brasil, na área ambiental, por exemplo, é um desastre completo. Muitas áreas rurais não têm saneamento básico, não têm acesso à água de qualidade, não têm projetos de desenvolvimento sustentável. Então, esse ponto é um ponto extremamente importante que a senhora tocou e que também está um pouco esgarçado na pesquisa. A senhora não acha, não, que está um pouco esgarçado na pesquisa da agricultura em si? Eu acho que falta um pouco essa visão integrada da paisagem. Até tem alguns grupos tentando trabalhar com isso, mas eu acho que isso falta muito no Brasil. Né? Essa visão integrada da paisagem, como que a gente usa aquele espaço, como que a gente ocupa aquele espaço, de forma a ser positivo para o próprio espaço, mas também para o ambiente urbano que está relacionado a ele. E aqui tem desafios enormes. A questão da água talvez seja um dos principais. Tem desafios de logística, de segurança, e nada disso é planejado. É frequente as cidades fazerem um plano piloto para a área urbana, mas para a área rural eu acho que esses dias me falaram que Rio Verde tem um, mas devem ser poucas cidades no Brasil que tem. E o país como um todo também não tem. Né? Não tem. Eu tenho feito alguns trabalhos ali na região de Uberaba, Uberlândia, onde tem alguns municípios que fazem fronteira com uma grande represa, e o Ministério Público me pediu para fazer alguns trabalhos lá para estimular esses municípios a usarem mais as águas da represa para abastecimento, irrigação, aquacultura, etc. E ao visitar os municípios, eu vi que a área rural está completamente fora de projetos. Não tem, os municípios não têm capacidade, inclusive, de avaliar e de poder atuar nessas áreas rurais para melhorar a situação. Agora, a gente sabe, professora, isso é uma preocupação constante de nós, pesquisadores. O planeta passa por uma fase muito difícil, né? Porque além das questões de mudanças globais e de problemas ambientais, nós temos uma disrupção da globalização. Há muitos anos atrás eu traduzi um livro que se chamava População, Recursos e Ambiente, e o professor Paul Ehrlich, que escreveu o livro, já dizia, isso em 1971, que era necessário um governo mundial para tratar das questões ambientais. Isso está cada vez mais difícil, né? Como é que a senhora vê a visão da ciência com relação aos problemas atuais? A senhora acha que a ciência pode resolver os problemas nossos de desigualdades sociais, de violência, de avançar mais a educação e de ter uma melhor qualidade de vida? Nós temos 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água. Né? Uma das últimas pesquisas que foram feitas mostram que nós temos 1 bilhão de pessoas, nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta. 1 bilhão produz 90% dos gases que vão fazer as mudanças globais. E os outros 5, 6 bilhões, ou 7 bilhões,
produzem 10%, mas são os que sofrem mais, do ponto de vista de impactos. Como é que a senhora vê todo esse conjunto, professor? Porque isso é importante, que as pessoas que têm essa competência e essa visão de ciência, como é que a senhora vê esse possível efeito da ciência na mudança dessas questões planetárias? Eu acho que a ciência tem um papel fundamental. Ela deveria apoiar o planejamento de ações, a formulação de políticas, e tudo isso a partir de estudos. Hoje nós temos condições de fazer estudos de cenários futuros com avaliação de impacto. Como são problemas extremamente complexos que envolvem várias disciplinas, várias áreas de conhecimento, eu acho que o uso dessas ferramentas de modelagem, de análise de cenários, etc., ajudaria muito para a gente conseguir integrar essas informações todas e ter uma ideia de quais são as melhores soluções. E a partir daí começar a tomar decisões e agir. Hoje a gente pula essa etapa de planejamento, de análise, de pensamento crítico e começa a desenhar soluções sem saber direito no que aquilo vai dar. Então são várias soluções que no final não vão para frente porque elas foram mal pensadas. Então acho que esse exercício, e o ambiente político no Brasil hoje tem muita dificuldade de fazer isso. Então as instituições de ciência e tecnologia poderiam de alguma forma se juntar para ter debates nesse sentido e levar essa agenda para o ambiente político. O ambiente político não vai conseguir, da forma como ele se organiza hoje, ele não vai conseguir sentar e fazer análise de longo prazo. Não vai conseguir. A agenda deles é assaltada a cada 2 anos pela eleição, entendeu? Ele não consegue olhar além daquilo. As instituições de ciência e tecnologia, até mesmo pela natureza dos vínculos das pessoas com as instituições, elas têm condições de olhar um horizonte mais longo. O que a gente precisava era de um mecanismo agregador. Como é que a gente junta essas pessoas para elas pensarem nisso tudo? Concordo plenamente. Acho que isso que se reflete no Brasil também vale a nível mundial. Vale a nível porque mundial. As decisões políticas estão acima das informações que a ciência produz. E esse é um grande problema que nós temos. E é só lembrar que quando o Oppenheimer fez a bomba atômica, ele depois da bomba ele achava que os cientistas deviam controlar o sistema. Aí disseram para ele, não, agora são os governos. Você só fez a sua parte, agora nós é que vamos tomar as decisões. Então é mais ou menos isso que acontece hoje, em termos de... E isso é uma tragédia, porque os cientistas e a ciência têm condições de saber o que vai acontecer, o que está acontecendo. Ou pelo menos o cenário mais provável. Exatamente. Você consegue. Hoje a gente tem ferramenta para fazer isso. Tem muitas coisas, exatamente. Eu vi um estudo uma vez na Holanda, quando eles iam construir aqueles diques, que eles Sim. faziam uma série de modelos para ver o impacto Sim. daquilo, porque aquilo deve ter um impacto enorme. Sim, claro, claro. E tudo aquilo, antes de fazer o dique, eles estudavam qual que seria o impacto para ver a melhor Perfeito. Posicionamento, etc. Quer dizer, esse tipo de coisa poderia ser feita para vários projetos. Sem dúvida. No caso do Brasil, é exatamente a mesma coisa. Nós temos muitos impactos que poderiam ser avaliados até por inteligência artificial, novas metodologias, novas ferramentas de trabalho, modelagens, mas nós não fazemos isso, é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que nesse ponto a China avançou bastante. A China tem feito muita, por exemplo, na minha área, a área de monitoramento de recursos hídricos, eles usam inteligência artificial para fazer projeções até 20, 25 anos. E nós não fazemos isso aqui, né? Não. Então, eu acho que esse ponto é um ponto extremamente importante. Essa questão da inteligência artificial que o senhor citou é uma coisa que a gente deveria estar pensando, e no caso da agricultura, pensando de forma bastante intensa. Porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial abre a possibilidade de você resolver problemas graves que nós temos, por exemplo, a questão de transferência de tecnologia.
como é que a gente vê assistência técnica? Como é que você dá assistência técnica num país que tem 5 milhões de produtores espalhados e muitas vezes em regiões com dificuldade logística muito grande? Então, essa questão toda de conectividade, inteligência artificial, ela pode ser usada para ajudar nesse aspecto. Mas se isso tudo não for planejado, pensado, o que vai acontecer é que as tecnologias de informação, comunicação, elas vão acentuar ainda mais as desigualdades, porque um grupo vai ter acesso e o outro não. Então, tudo isso tem que ser pensado. Como é que eu desenvolvo uma ferramenta que vai ajudar um indivíduo que tem dificuldade de formação básica, que está localizado numa região remota, onde existe uma dificuldade muito grande de levar a tecnologia, de levar a informação. É um tipo de ferramenta diferente do que os sensores ou as tecnologias que têm sido mais trabalhadas. Mas isso tudo tem que ser planejado, senão... Tem que ser planejado, eu concordo. E acho que também tem uma visão extremamente importante que tem sido procurada nos últimos anos, né? Que é essa questão de integrar mais a ciência, os bancos de dados, a base biogeofisiográfica com os aspectos econômicos e sociais, né, professor? Porque isso também falta muito, falta no Brasil e falta em muitos países, né? Em que essa base de ciência e tecnologia não tem sido usada para tratar dos problemas econômicos e dos problemas sociais de uma forma mais consistente. A senhora não acha também que essa adição de... Tem havido preocupações mais recentes, evidentemente, mas eu acho que essa visão de integrar a ciência com as humanidades, com a área de humanidades e ciências sociais, com a questão das desigualdades, enfim, todo esse processo, acho que ainda está faltando muito. Falta. Recentemente a gente fez uma revisão de métodos científicos que são usados para estimar o que a gente chama de yield gap nas pastagens. Sim. Então, eu tenho uma produtividade hoje, qual que é a produtividade que eu poderia acompanhar? E a revisão desses métodos, ela trouxe uma coisa interessante, porque você tem um grupo de métodos que foca muito nos aspectos biofísicos do ambiente. Então, você tem lá modelos que mostram o quanto que eu poderia aumentar a produtividade. Você usa um modelo de simulação para simular a produtividade de uma determinada cultura. Se você eliminar, se você tiver uma boa nutrição da planta, se você não tiver problema de praga, doença, etc. Então você tem um conjunto de modelos que é puramente biofísico, né? O clima, o solo, o manejo da cultura, o manejo da fertilidade do solo, etc. E tem um conjunto de modelos que leva em consideração essa questão socioeconômica. Então, muitas vezes, uma solução que o modelo biofísico aponta como interessante, ela jamais vai ser bem sucedida num determinado ambiente, porque questões sociais e econômicas não permitem. Você tem o que eles chamam de uma fronteira. Você tem uma fronteira de até onde a tecnologia consegue chegar naquele ambiente, por questões que vão desde da formação educacional das pessoas, do acesso a insumos, se tem o quanto que qual o custo de você fazer um determinado insumo chegar no lugar. Então você começa a olhar todo esse panorama, quando você consegue juntar esses dois tipos de modelo, né, os modelos de fronteira e os modelos biofísicos, você consegue ter uma visão muito mais completa da situação e identificar alternativas muito melhores do que se você olhar só um ou olhar só o outro. Sim, exatamente. Eu acho que esse é um aspecto importante, mas eu acho que nós temos uma dificuldade, né, que é fazer a decodificação da ciência para esses grupos sociais e para a área social e de humana, né? Eu acho que esse é um outro problema, né? Nós estamos muito preocupados aqui em São Carlos em passar. São Carlos é uma cidade que tem um pesquisador para cada 100 habitantes, tem universidades, tem as Embrapas, mas qual é a percepção que a população tem isso? Porque se a população tiver uma percepção, ela pode também ser coparticipativa nesse processo de transformação social. Mas é difícil, porque nós temos que decodificar essa informação que nós temos para a população. Isso é um ponto
é outra ciência, é outra área. Uma vez eu, conversando com meu pai, muitos anos atrás, ele deu um exemplo que eu acho fantástico, que é a questão do soro caseiro. Ele disse assim, olha, por trás daquela recomendação simples, um copo de água, uma dose de sal, uma dose de açúcar, tem um mundo de ciência sobre a bioquímica, a fisiologia, etc, etc. E isso tudo foi traduzido numa recomendação que é muito simples, que qualquer um consegue entender. Pois é. E salva milhares de vidas. Pois é. Então essa tradução, de fato, ela é um desafio. É um desafio. Muito bem. Eu acho que nós estamos mais próximos do final da nossa magnífica entrevista com a doutora Patrícia Santos. Eu queria mais uma vez agradecer muito a sua participação. E hoje nós passamos por discutimos uma série de assuntos de grande importância do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da decodificação da ciência, de como é que as áreas urbanas e as áreas rurais se integram dentro de uma visão mais ampla de município, né? E também tratamos de sistemas complexos e como é que a ciência pode, através de estudos de sistemas complexos, contribuir para o desenvolvimento e para a transformação social. Queria agradecer muito a doutora Patrícia Santos por essa entrevista aqui, por produzir e desenvolver suas ideias aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, senhor, a oportunidade de vir aqui discutir assuntos que normalmente as pessoas estão tão focadas na questão técnico-científica da área de domínio que a gente não tem oportunidade de pensar um pouco coisas diferentes, né? Sim. Então a entrevista foi... Agradeço ao senhor a oportunidade de vir aqui obrigado. Trocar ideias. Agradeço muito. Mais uma contribuição dos cientistas de São Carlos para a nossa população, para os alunos das escolas, e estamos aqui agora já iniciando a programação para os próximos entrevistados. Muito obrigado e bom dia.